vai ser ouvida outra vez, para outros se calhar não dirá muito. Comecei-me a questionar se eu teria começado muito na pré-história e o que os colegas desejariam ouvir era mais a história de um presente que mostrasse um olhar de futuro, mas olha, são opções e eu fiz a opção por uma escolha que espero deixar pelo menos um olhar que convide à permanência neste nosso sistema e nesta nossa luta diária e de causas diárias. Quando falamos em trilhos, e como pensei nos que vêm de fora, nos que são de fora e também em nós que cá estamos, pensei nas nossas levadas, e aí temos uma das nossas levadas, desfocada um bocadinho de propósito ao lado, porque um trilho é sempre algo através do qual ou pelo qual nós temos que ultrapassar obstáculos. Mas fazemos com gosto, procuramos fazer. Portanto, as levadas fazem-se com esforço, atravessam-se não com tanta ligeireza, elas representam muito para nós madeirenses, e é esse esforço, é esse olhar e é esse desafio de chegarmos a uma meta, que será o hoje e o futuro, mas também de desfrutarmos, portanto, o percurso e aquilo que esse percurso nos vai oferecendo no mediato e no imediato. Avançando. Peço ajuda aqui à técnica. Não sei se já. E pensando em inclusão, três palavras-chave que estão imbuídas dessa mesma inclusão. Portanto, políticas, práticas, cultura, política, prática, cultura. Já ouvimos falar durante a manhã de hoje em muitas destas dimensões que nos envolvem, que nos enquadram, que nos alicerçam. E neste percurso da inclusão existe muito destas três dimensões. Portanto, não percebo porque é que não funciona, parece só fizemos a segunda. Portanto, indo àqueles que sabem destas coisas, pensando nessa dimensão de inclusão, uma atitude, uma convicção, um modo de vida, um modo de viver juntos, fundado na convicção de que cada indivíduo é estimado e pertence a um grupo. Já ouvimos um exemplo aqui esta manhã de como se sentir pertença deste grupo. E depois, numa chega de um outro autor, uma maneira de pensar e de atuar, permite que as pessoas se sintam aceites, valorizadas e seguras. A comunidade inclusiva desenvolve-se constantemente para responder às necessidades dos seus membros e preocupa-se em melhorar o seu bem-estar. Portanto, acabamos de falar em bem-estar. A inclusão coloca-se na dimensão em que a vamos analisar neste tempo em que estou convosco, na linha da existência de necessidades especiais. Necessidades especiais, necessidades educativas especiais, quando existe, portanto, uma definição abrangente, quando existe um problema de ordem física, de ordem sensorial, intelectual, emocional, social ou qualquer combinação das problemáticas que nos afasta de um padrão comum de desenvolvimento, de aprendizagem e que para que o chegue a esse desenvolvimento e a essa aprendizagem tem que recorrer à adaptação, à adequação de contextos, de ambientes, para que a autonomia social e o tal bem-estar aconteça.
Depois, ligado à inclusão, é a igualdade de oportunidades. É a igualdade de oportunidades que todos nós desejamos e nas suas multifacetadas dimensões económicas, sociais, culturais, familiares. E é o sensibilizar para os benefícios de uma sociedade mais justa, onde ela também aconteça. E a inclusão educativa ou escolar, portanto, começa a fazer os alicerces desses fundamentos. Depois, para se porem em prática as dimensões da inclusão, a colaboração é obrigatória, porque implica esta partilha de responsabilidades, estas tomadas de decisão que têm que envolver todas as partes. E todas estas partes serão a escola e os professores do ensino regular, e serão as equipas que depois tutelam a educação especial na abrangência das especificidades que são necessárias aportar às escolas para que esta mesma inclusão aconteça. E esta colaboração significa esse esforço comum para resolver uma tarefa que só pode ser resolvida através dessa ajuda recíproca. O todo depende das partes e as partes dependem do todo. E o contributo do grupo depende do contributo individual, assim como o individual depois reverte no contributo do grupo. Aqui, pensando nesta colaboração, esta semana aconteceu uma história deliciosa. Eu estou numa escola de primeiro ciclo, numa turma de segundo ano de escolaridade, com 4 crianças identificadas com necessidades educativas especiais na turma, desde com problemáticas, sobretudo uma delas bastante acentuadas, uma doença degenerativa, uma cadeira de rodas, tecnologias, e eu, portanto, negociando com a titular de turma, faço o meu horário dentro daquela turma. E esta semana temos a visita de 2 colegas no polo de leitura, quem já sabe o que é que isso significa, que vieram à escola contar uma história. E nós fomos em grupo ouvir a história e, portanto, a contadora de histórias chamou uma das crianças e disse: agora tu vais apresentar-nos quem são estas pessoas que aqui estão, porque a atividade era dinamizada pela professora da biblioteca e estava a professora titular de turma e estava eu. E uma pequenita de segundo ano vai apresentando o nome e quando olhou para mim disse: aquela é a ajudante da professora Ana Luísa. E a professora Ana Luísa ficou meia vermelha, meia atrapalhada e depois a seguir, passou-se depois no final assim: Ana Luísa, eu acho que ela foi fenomenal na definição e na apresentação que ela fez. Foi a melhor forma ou foi a forma ideal de apresentar segundo o conceito que eu tenho. Claro que a criança não iria dizer a colaboradora, isso era difícil para ela. Mas chamar uma ajudante e não ter dito que aquela é a professora do Carlos, da Catarina, da Carolina e da Margarida Joana, foi ótimo. Se ela veio como ajudante da professora. A professora é titular de turma e eu estou lá para ajudar a professora. Se a professora é a professora da turma, portanto, é esta colaboração que é tão necessária e que pode fazer a diferença. Dando um exemplo caricato que surgiu naturalmente, mas que tem por detrás um conceito que eu aprecio. Então, como é que esta inclusão na região autónoma da Madeira se foi marcando e foi acontecendo? Vivíamos os anos 50 e 60, por isso é que eu dizia que se calhar vou assustar alguém que começava na pré-história, e em termos internacionais e nacionais, o mundo vivia a fase dos escondidos, dos esquecidos, o apogeu dos testes psicológicos de Denis Simon, o apogeu do modelo médico para diagnosticar as deficiências, da classificação e do diagnóstico. Os deficientes eram encaminhados para escolas, para instituições especiais e para internatos. Posteriormente, já anos 60, 70, a abertura de classes especiais nas escolas de ensino regular, as instituições de solidariedade social a responderem às necessidades especiais,
até que a Unesco define a educação especial em 1966. Na Madeira, 4 marcos, em 61 saem, e a história começa aqui, da Madeira para fazer um curso de especialização em Lisboa, 2 professores oriundos da nossa região. Em 63 regressam especializados na área da surdez e fazem por toda a ilha um primeiro levantamento e despejo da deficiência auditiva e já nessa altura, vejam, 63 com parceria da saúde, que existia na altura, das escolas, das autarquias locais, ou que os podemos identificar como seriam naquela altura, causas do povo, isso tudo, mas seriam locais, e dos serviços paroquiais. Portanto, primeiro exemplo até de colaboração, de parceria, de necessidade dos outros para compreenderem o fenómeno, porque estas forças vivas que na altura estavam nos locais é que sabiam onde estavam as crianças e onde estavam as famílias, escondidas nas casas, não é? Muito distantes e na altura sem os acessos que hoje temos. Posteriormente a isso, feito o levantamento, feito o diagnóstico, feita a eleição de uma população a atender, a criação de um Instituto de Surdos que vai dar resposta às crianças e jovens que tenham sido despistados nesse tal levantamento. Posteriormente, em 68, uma outra intervenção. Claro que nesta altura a intervenção era portanto, dirigida por deficiências, não é, nessa altura, e aqui a abertura de um serviço que vai atender a deficiência intelectual. Regime de interlock, vivíamos essas épocas de grandes distâncias e de poucas infraestruturas para a proximidade e vamos dando início então ao atendimento, quer da deficiência intelectual, quer posteriormente à deficiência visual. Em termos internacionais, nos anos 70, 2 marcos históricos que quem estudou educação especial tem bem presente, uma Public Law nos Estados Unidos e o Orlando Report no Reino Unido, fazem deslocar do diagnóstico médico e do paradigma médico para o paradigma educativo aquilo que deve ser feito tendencialmente, que é abandonar o rótulo, abandonar o estigma e pensar na criança, no seu desenvolvimento integral, numa educação integral e aqui trazendo para a educação, para as escolas e para os professores esta resposta e este atendimento. Anos 70, na nossa Constituição, uma política de educação para todos, uma política nacional de prevenção e tratamento, reabilitação e integração social dos deficientes, contribuindo para tal direito ao trabalho. Portanto, bem patente e que, por vezes, temos que regressar. Na Madeira, acompanhando este movimento internacional e nacional, nasce então o Serviço de Apoio à Deficiência Visual. É extinto o serviço que tinha sido aberto na Ponta de Sol para a deficiência intelectual e na Quinta do Leme, internado na altura, o atendimento aos 2 sexos que tinham sido, entretanto, atendidos separadamente até então. Em 77, pós 25 de Abril, transferência da competência dos órgãos centrais para os órgãos regionais em matéria de saúde e segurança social. E este Centro de Educação Especial, até então tutelado a nível nacional, passa para integrar a tutela da Secretaria Regional dos Assuntos Sociais, que posteriormente é elevado a Centro Regional de Educação Especial e dando um salto para os anos 80 e em que a inclusão é olhada internacionalmente como sendo necessário uma outra resposta de combate ao insucesso. E vejam que neste momento, hoje de manhã, nos discursos do nosso novo secretário, um dos grandes objetivos de combater o insucesso, diminuir a taxa de insucesso, foi isto que um grupo de pais preconizou nos anos 80 nos Estados Unidos, porque sofriam na pele o insucesso dos seus filhos, que não se adaptavam às escolas, que saíam das escolas sem adquirir as competências e os conhecimentos base para uma vida autónoma e de bem-estar, e que passou
por determinar, defender, eleger a cooperação professor do ensino regular, professor do ensino especial e outros técnicos especializados nesta análise das necessidades das crianças. Não só necessidades educativas especiais no sentido, vou dizer a palavra, da deficiência, mas no sentido dos problemas de aprendizagem. Portanto, andamos nesta luta, com este olhar, desde estas décadas que já parecem longínquas, mas que continuam sempre acutilantes para pensarmos o nosso presente. E essa análise de necessidades que não se deve ficar pela análise, que não deve ficar pelos estudos académicos e teóricos, mas que tem que conduzir a um desenvolvimento de estratégias reais e que, na altura, foram eleitas esta adaptação da classe regular. Nos anos 90, estes 3 marcos, um ano internacional decretado pela Unesco, hoje nós separamos planos internacionais que são daquilo, mas em 81 era o ano internacional do deficiente, em 89 uma convenção dos direitos da criança e a preocupação com a educação para todos. Acompanhando este percurso, na região autónoma da Madeira, em 81 o Centro de Educação Especial da Madeira é elevado à Direção Regional de Educação Especial, ainda na dependência dos assuntos sociais, e nesse mesmo ano é constituída uma comissão coordenadora para o levantamento e despiste da deficiência, mas neste caso em geral. Tinha sido feita aquela em 63 para a deficiência auditiva, aqui era para as diferentes problemáticas e com coloquei aqui porque é importante esta palavra. Também o atendimento precoce. O atendimento precoce no sentido da prevenção do tal abandono e do tal insucesso. E o que aqui também já se disse muito bem de manhã, que é quanto mais cedo começarmos, melhores resultados vamos poder conquistar. E aqui uma curiosidade colocada aqui nesta publicação de um decreto regional, no seu artigo 2º, que a necessidade da elaboração do diagnóstico precoce, de uma avaliação e estimulação precoces e estabelecimento de um prognóstico no devido acompanhamento da criança e da família. Só há meia dúzia de anos, nem tanto, a nível nacional, sem um normativo que regulamenta a intervenção precoce enquanto tal, embora as práticas tenham, e muito bem, precedido esse normativo. Mas, em 82, na região autónoma da Madeira, um normativo que podem dizer vale o que vale, mas penso que fruto de quem no terreno era visionário e conhecia e vivia e abraçava esta causa dessa tal prevenção do insucesso e dos problemas. Um outro marco dos anos 80, nós tínhamos até então a formação de professores de educação especial centralizada em Lisboa, em 3 instituições que formavam nas especialidades os professores e para as quais a Madeira tinha 2 vagas anuais, que era muito pouco para fazer face a esse projeto de um homem visionário que foi o professor Eutépio Aguiar, o primeiro diretor regional de educação especial, e que sentiu que não podia, com 2 professores por ano, responder àquilo que ele tinha em termos desta ambição de promover o sucesso e promover o atendimento aos que tinham necessidades educativas especiais e necessidades especiais. E estabelece um protocolo com este Instituto Aurélio da Costa Ferreira, que decorreu nos anos ali elencados e que formou ao mesmo tempo 30 professores. Portanto, a formação era deslocada à Madeira em semanas intensivas, feito o acompanhamento, e em 86 ele tinha 30 professores em vez de ter 6, multiplicando os 3 anos em que ele poderia obtê-los. Em 84, a Direção Regional de Educação Especial passa para a tutela da Secretaria Regional de Educação. De manhã, o Dr. Morgado dizia que as creches e os jardins de infância na Madeira estão na tutela da educação e estão na tutela da educação desde esta altura. Nesta altura passa a educação especial, mas passam também as creches e os jardins de infância para a tutela da educação.
A inclusão escolar começa com a abertura de um primeiro centro de apoio psicopedagógico, uma estrutura local que tendia a apoiar na distância, portanto, que existia do Funchal até às zonas mais distantes, esta intervenção. E é nesta altura que, com esses 30 professores, o professor Ilteiro estabelece uma prioridade de ação que começa na intervenção precoce junto de bebés diagnosticados com problemas até o ensino superior dos primeiros alunos que começaram a lá chegar, sobretudo em termos das problemáticas da deficiência visual e da deficiência motora. Em 88, um olhar à formação profissional. A formação profissional foi uma resposta ainda anterior ao primeiro, ao atual Centro de Formação ou de Qualificação Profissional que nós temos. A formação profissional começa em 88 para os jovens que têm sido objeto de intervenção na educação especial, ao concluírem a sua escolaridade dita obrigatória, teriam que seguir outras vias e outros campos que o ensino não se apresentava como compatível com as suas necessidades. E então a formação profissional e as primeiras integrações no mercado laboral. Em 89, portanto, um olhar e a criação de serviços que vão desenvolver a arte nas suas diferentes vertentes junto das populações, não só com necessidades educativas especiais, mas também nas escolas do ensino regular. E hoje de manhã a doutora Juliette fazia referência à música na Madeira e a Direção de Serviço de Educação Artística que hoje existe e o pleno sucesso que temos da música e das artes nas nossas escolas nascem aqui. Foi o professor Ilteiro que convidou formadores de renome nas diferentes artes, que formou professores, técnicos e outros, portanto, atores educativos da altura e que depois foi lançando sementes que deram origem não só às artes na educação especial, mas às artes na região autónoma da Madeira, num estado em que nós atuamos e que muitos de nós somos também testemunhas. Em termos internacionais, os anos 90 fazem-nos a eleição da inclusão no estado em que a podemos encontrar nos nossos dias, portanto, com uma Declaração Mundial de Educação para Todos que precedeu a instituição, a Declaração de Salamanca, e aqui várias datas, portanto, importantes que elencaram este recurso histórico em termos da inclusão. E já nestes anos 90 a necessidade de se repensar de outro modo, de um modo mais abrangente e de se construir esta escola para todos, naquela lógica de que não é o menino das necessidades educativas especiais, nem a família, nem o professor de educação especial que tem que pedir a sua entrada em determinada escola, é aquele menino como fazendo parte daquela escola, daquele contexto ambiental e familiar e de proximidade e que tem que ser garantia desta mesma inclusão. Portanto, temos aqui a Declaração de Salamanca, este conjunto de diretrizes sobre estes princípios da política e da prática na área das necessidades educativas especiais e que até hoje nos regem, repescando os princípios orientadores de cada vez mais deixarmos de olhar de uma forma estigmatizante a deficiência para olharmos aqueles que têm problemas e voltarmos a analisar, como eu dizia há bocadinho, as suas necessidades específicas, não para os rotular, não para os diferenciar pela negativa, não para os colocar fora da sala, mas para os potenciar com o que pudermos dar de diferente, de melhor, de mais oportuno, no sentido de ultrapassarmos mesmo este paradigma médico para este paradigma educativo. Os princípios orientadores que nos advêm de Salamanca e de toda esta reflexão feita ao longo dos tempos é a responsabilização da escola. Os meninos não são da educação especial, não são do professor da turma A, B ou C, mas é a responsabilização da escola. E a responsabilização da escola começa, se quiserem começar com a pirâmide voltada para cima,
portanto, nos órgãos de gestão. E nos órgãos de gestão, como é que os distribuem, como é que distribuem os meninos, como é que canalizam os apoios, é verdade. Mas passam também por sensibilizar e por tornar tão responsável o auxiliar que está no refeitório, que está na entrada, que está onde quer que seja, também parte integrante desta inclusão, parte integrante deste fazer com e no sentido da colaboração que falávamos há bocadinho. Depois a escola como meio menos restritivo possível. Portanto, tem que ser uma escola que acolha, mas que também uma escola onde a criança se sinta bem e onde a criança não sinta realmente que é mais diferente do que os outros, como se falava de manhã. Uma escola para todos e uma escola que transfira um conceito de integração, um conceito de resposta à massificação para um conceito de diferenciação pela positiva, de uma individualização que não é para ir para um cantinho fazer diferente e fazer outras coisas, mas que é uma individualização dentro do conteúdo e do mesmo conteúdo e do conteúdo abrangente que eu estou a comunicar aos outros, como é que eu adequo reduzindo, mas não restringindo, reduzindo, mas não coartando as possibilidades que estes meninos têm. Ainda nos anos 90, em 92, pensando numa outra vertente, a criação dos jogos especiais e uma aposta no desporto adaptado, uma espécie de paralímpicos que se estabeleceu. E o que é que isto tem que ver com esta inclusão, o que é que tem que ver com esta discussão da inclusão na escola? Tem muito que ver porque eu fui testemunha, e se calhar vários dos que aqui estamos, por exemplo, os meninos com determinadas problemáticas nas escolas do ensino regular estavam dispensados da educação física. Eles tinham problemas motores, estavam em cadeiras de rodas, não precisavam nem frequentar a disciplina, nem ser avaliados em educação física. Os jogos especiais, a pedagogia do desporto adaptado, vem fazer face a também uma mudança de atitude e de mentalidades. Podemos então trazer para o tubo da escola uma modalidade de desporto adaptado. Se calhar os outros meninos da nossa disciplina de educação física poderão praticar, poderão aprender, poderão também conhecer. E tentando que as nossas crianças que têm estas deficiências, que têm estas necessidades, também nos possam colocar em prática. Em 93, formação especializada de técnicos profissionais e ajudantes da ação socioeducativa e a continuidade da especialização de docentes. Isto com lógica. Na altura, e tenho aqui algumas pessoas que sabem bem daquilo que falo, as pessoas que colaboravam na inclusão destas crianças e destes jovens para entrarem para o quadro que na altura a Direção Regional tinha abertura de lugares para esta categoria, tinham que fazer 6 meses de formação teórica ou prática. E só após a aprovação nessa formação teórica ou prática é que poderiam ser ajudantes e podiam trabalhar com estas crianças com necessidades educativas especiais. Portanto, importante, penso que sim, porque fugíamos um bocadinho ao que já encontrei até na própria escola onde estou. Eu não tenho formação, eu não sei fazer, e eu não tenho que fazer, porque quando nós entramos nas nossas escolas e quando as pessoas foram contratadas, não havia crianças de cadeiras de rodas nas escolas. E as pessoas entraram como assistentes operacionais ou como ajudantes de jardim de infância e tinham determinado conteúdo funcional. E agora o conteúdo funcional diz que elas têm que trabalhar com a criança com cadeiras. Portanto, nesta visão de formação abrangente, não só para os docentes e técnicos superiores, mas também para os outros intervenientes. Aqui em 95, um programa regional de apoio aos superdotados, pensando numa população que existe, que está cá, que bem ou mal tem estado vinculada à educação especial nos normativos que orientam o trabalho com e que, portanto, esteve também espalhada aqui pelas nossas escolas.
Em 97, atendendo a uma prática que já vinha tendo a Direção Regional, a inclusão na nomenclatura da Direção Regional da reabilitação, já que começou-se a trabalhar e a pensar e a responder a jovens que já não estavam no sistema de ensino, mas que estavam noutras vertentes de formação, de habilitação, de ocupação e que era necessário integrar. E, portanto, desde então, a reabilitação nesta conjuntura normativa e a abertura de um primeiro centro de atividades ocupacionais. Nos anos 2000, prosseguindo os princípios de Salamanca, o acompanhamento também do que vai acontecendo em termos de quase ver como é que se está a fazer, o pensar nas populações mais avançadas na idade, e o repensar as práticas que vinhamos a ter. Portanto, e nasce um projeto Dançando com a Diferença em 2001, e nascem as primeiras unidades que fiquem diariamente junto delas, frequentando os dados de educação e ensino. A criação de um serviço de acessibilidade e ajudas técnicas, na medida em que as crianças que tínhamos em instituição com perturbações do seu desenvolvimento motor estão nas escolas e é necessário atender e responder às mesmas junto das escolas. E então a criação de uma equipa e de um serviço que vai apoiar e que tem aqui a primeira experiência de ensino à distância com um projeto de teleaula. Penso que o professor Vítor, se ainda estiver cá, sabe bem do que falamos. Foi na escola dele, foi uma luta, foi uma conquista, mas uma conquista fenomenal para um jovem que aparece ali em cima, que vivia isolado no Corral das Freiras, brilhante em termos cognitivos, impossibilitado de se deslocar sozinho e que o projeto Teleaula deu-lhe a possibilidade de frequentar, portanto, até o nono ano, portanto, esta experiência. E tudo bom. Aqui a formação contínua que foi acontecendo em diferentes vertentes, depois a sensibilização, a formação em termos contínuos através de semanas regionais, de encontros regionais e de ciclos de conferências, precisamente para esbater esse ato entre os que estamos na escola, no ensino regular e aqueles que nos vêm acompanhar para esta mudança de atitudes, para este vislumbrar da verdadeira inclusão. Projetos de investigação-ação, já que nós no terreno embrenhados nas nossas práticas precisamos por vezes de alguém que nos ajude a analisar aquilo que fazemos e de nos distanciarmos um bocadinho desse fazer, para beber na teoria, para beber também nos estudos científicos, que muitas vezes os que estamos na prática não temos o conhecimento, não temos o tempo do que vai surgindo, do que vai acontecendo. E então foram diferentes 3 projetos de investigação-ação com consultores científicos para cada área, que foram acompanhando experiências práticas no terreno, que nos foram ditando e dizendo o que refriar, o que avançar, o que conquistar, nesse sentido. Uma publicação, a revista Diversidades, que pretendeu elencar também e fazer chegar, quer às famílias, quer aos diferentes atores educativos, quer, portanto, aos educadores e professores, alguma reflexão, alguns conteúdos e também algumas boas práticas que se faziam no terreno. A criação de um gabinete de informação de apoio ao deficiente, como então se chamou, no sentido de canalizar famílias para as respostas que podem obter junto das instâncias públicas e não só neste sentido. Aqui, neste ano de 2008, a publicação a nível nacional do Decreto-Lei 3 de 2008, que vai regulamentar a nível nacional a educação especial e que na região autónoma da Madeira vimos perante a evidência de não podermos adaptar na íntegra, já que na nossa tutela tínhamos os jovens e os adultos e tudo um elencar de situações, de estabelecimentos e de práticas que não cabiam no 3 de 2008, que só fazia ou que só respondia ao sector
da educação. E é por isso que, durante o ano de 2008 e até 2009, que levamos o ano todo, há a publicação do Decreto Legislativo Regional 33 de 2009, que engloba as duas vertentes de intervenção, a educação e a reabilitação, e que é o que ainda hoje estará, com certeza, que está em vigor, com certeza que com vertentes menos atualizadas, alvo portanto, a necessidade de reflexão, mas é o que ainda temos. Nesta visão, missão, valores e vetores estratégicos que a inclusão se põe, portanto, penso que isto assegurar desta inclusão, desde a implicação das famílias até à educação, mas depois também numa sociedade em que nós vivemos e em que crianças, jovens e adultos com deficiência ou outras necessidades especiais necessitam que esta filosofia da inclusão se torne realidade, que se vá conquistando dia a dia nestes degraus, que os valores nos vão impelindo a caminho ou na procura da igualdade, da cooperação, da partilha, da dignidade, da transparência, do respeito e da inovação. E como vetores estratégicos, o desenvolver uma política global de prevenção e sensibilização, de otimizar este apoio social e familiar e de ir formando e disponibilizando à comunidade os recursos humanos específicos. Penso que ficou bem patente neste percurso esta verdadeira necessidade. Os dados são de 2009, referentes a esta evolução em termos de utentes atendidos. E estes utentes atendidos vão das crianças aos adultos e eram os números que tínhamos nesta altura desta reflexão. Como recursos humanos para o atendimento a esta população, portanto, a evolução desde os anos 80 até esses anos 2000, e distribuídos pelas diferentes categorias, o pessoal docente, como aqui vemos, em maioria, e todos os outros de colaborativos e transdisciplinares a esse nível. É também nesta senda e após a publicação do 3 de 2008 e com o 33 de 2009, que são criadas na Madeira as primeiras escolas de referência para surdos e para cegos, que se contratam pela primeira vez intérpretes de LGP, que a Madeira não tinha até então, e que são abertas novas unidades especializadas que vão respondendo nos diferentes conselhos às necessidades e às carências que até então se vão elencando. Em termos de, podemos dizer que vale o que vale, estas práticas, estas boas práticas, colocadas sob um olhar do outro lado, nós concorremos em 2009, 2010 e 2011 aos prémios de reconhecimento do ensino futuro a nível nacional, que até então tinham uma vertente da saúde, mas que neste ano de 2009 se tinham aberto a projetos ao nível da educação, e em 2009 ganhamos o primeiro prémio com um lema que tínhamos vivido na Semana Regional da Pessoa com Necessidades Especiais: desafio-me e irei mais longe, uma experiência prática que relatamos e que propusemos ao concurso. Em 2010 apresentamos 2 projetos de integração profissional de 2 jovens com necessidades especiais que criaram o seu próprio emprego após terem vivido um processo de apoio e inclusão nos sistemas regulares de ensino e na formação profissional de deficientes, como o nome do serviço estava elencado, e em 2011 voltamos a ganhar outro prémio com um projeto na área das tecnologias adaptadas a pessoas com necessidades especiais, o Comunicar Sem Barreiras. 2011 foi também o ano em que nos propusemos implementar um sistema de gestão da qualidade no todo da Direção Regional de Educação Especial. Aqui trago um porquê. Porque os procedimentos que então propusemos a esta qualidade fazem com
que facilmente em todos os documentos e os passos que alguém tem que dar, desde que referencia um aluno com necessidades especiais até que chega à intervenção, estão elencados nestes procedimentos que foram sujeitos e submetidos a este sistema de gestão da qualidade e que se tornaram mais ágeis e mais visíveis até para quem chega e que não teve toda uma formação ou integração no serviço desde décadas, essa facilidade. Em 2011, a Direção Regional de Educação Especial e Reabilitação, enquanto Direção Regional, é extinta e, tal como o nome da comunicação elencava, olhares e desafios, penso que temos que ter desafios em todas as circunstâncias que nos vão deparando. O passado foi este em que eu vos apresentei, é o meu olhar, vale o que vale, tem a subjetividade que pode ter, embora haja os marcos históricos que não deixarão mentir. O presente e o futuro, que deve beber de um passado não, portanto, ser os anos do Restelo, mas dessa memória do passado, retirar aquilo que de bom e de positivo podemos trazer como alicerce no presente que dite o futuro. Eu, um dos autores que gosto e que penso que se enquadram e que costumo referenciar é o Filipe Rebouça, mas já foi citado aqui por alguém durante este dia. Penso que nós os docentes e nós os docentes das escolas, sem diferenciação de educação especial e de educação regular, somos navegadores que durante muito tempo, não perdendo a terra de vista, navegaram perto da costa com medo de se perderem no mar alto. Para se aventurarem longe das terras foi preciso arranjar não só a audácia, mas também instrumentos para mapear o trajeto, definir o destino, ajustar o plano inicial aos acontecimentos imprevistos. E penso que nós temos muito de imprevisto, mas temos esta noção de que, continuando com o Rebouça, é verdade que quanto maior é a imensidão do oceano a atravessar, mais as dúvidas dominam e amedrontam. Apesar disso, os navegadores oleiam os seus instrumentos, refundam a sua confiança e continuam a atravessar os oceanos. E a inclusão, voltando ao ponto de partida, depende destas três dimensões da construção de uma cultura inclusiva, de uma política inclusiva e de práticas inclusivas, bebendo nas palavras dos mentores, dos que seguiram a Salamanca e que nos elucidaram, desmembrando dessa declaração e dos seus princípios, aquilo que nos nossos terrenos da prática devemos ter. Claro que esta inclusão não é assim linear, não é fácil, tem nos pratos da balança estas potencialidades e estas fragilidades. Tem nos pratos da balança múltiplos agentes, desde os tais agentes do Ministério da Educação, desde os tais agentes que vão iluminando o Conselho Nacional de Educação, que tem um documento que eu cito muito, de 99, que faz um historial integrante da educação especial em termos nacionais e internacionais e do que fomos vendo, que é um elemento-chave ao qual eu gosto sempre de voltar e é passado, mas tem ali uma soma de intenções que é bom agarrar. Tem os decisores, e nesses decisores estamos nós. Quando pensamos nos decisores só, nos diretores e nos secretários e na parte financeira, somos nós, somos co-decisores e estamos ali no terreno da prática. E temos que, num vai e vem, de reportar estas coisas que nos acontecem no dia-a-dia, para que os princípios que estão elencados, muito bonitos e que até podemos emoldurar da Declaração de Salamanca, se tornem vivos no nosso dia-a-dia. E se tornando vivos, apliquemos a esse conceito, que não tem que ficar no campo da ideologia que não se pode aplicar. Penso que tem que, a partir da orientação, tornar-se realidade e tornar-se prática.
Não sei se é para acabar já, por isso que eu fui para as tantas já. Se calhar mesmo para acabar. Penso que não era assim que ia acabar, mas já ultrapassei o tempo. Penso que os tais desafios, não, porque também os desafios ficam um bocadinho defraudados sobre o olhar do passado, e cada situação do passado. Os tais desafios, um outro autor, e que a determinada altura da nossa vida nós vamos ter assim uns autores de referência e com estes verbos que elencados pelo nosso amigo Santos Guerra, que penso que nos desafiam a todos e a cada um, todos os dias. Não é que estes verbos, penso que nós os conjugamos todos os dias, mas penso que, remetendo a aquela tal ideia que eu deixei anteriormente, de que nós no terreno da prática somos decisores, mas somos decisores se nos questionarmos e questionarmos se estamos a fazer bem, o que é que poderemos fazer melhor, e se a partir desse questionamento investigarmos como é que podemos fazer melhor, se a partir dessa investigação dialogarmos com aqueles que nos rodeiam, e esse processo colaborativo é interessantíssimo, porque nós não estamos sozinhos dentro de uma sala. Temos os outros professores, temos os professores titulares da turma, temos os professores das disciplinas, temos os nossos colegas com quem podemos dialogar, mas temos também as famílias. E depois também temos a vantagem de termos os outros técnicos, os psicólogos, os colegas da área social, os colegas das outras áreas de intervenção, das terapias, com quem podemos dialogar. Temos depois a compreensão. O que é que nós compreendemos da criança, como primeiro ponto, que tem que ser compreendida, mas o que é que nós compreendemos depois de todos os outros contextos? O que é que podemos melhorar? E depois temos aqui um escrever. Quando isto fica tudo no vazio, e às vezes nós os professores dizemos tanto papel, tanto não sei o quê, mas estes meninos e estas coisas precisamos de escrever. Precisamos de escrever para ver se nós estamos a fazer mais do mesmo, e precisamos de escrever para ver o ponto de partida de onde eles vieram e o ponto a que chegaram. E escrevendo podemos demonstrar que eles caminharam. Deram um pequeno passo, mas deram esse passo. Se nós não escrevemos, fica tudo muito no vazio. Depois temos que difundir. Penso que não temos que guardar, penso que não temos que fechar. Penso que temos que difundir nas famílias essas pequenas conquistas, temos que defender no todo da escola e temos que difundir depois no ponto em que conseguirmos chegar na sociedade, na comunidade, de que eles são capazes, de que eles também são seres humanos, diriam também, fui no lado falhado, que eles são seres humanos. E depois temos que debater, mas eu não concordo, mas eu tenho 30 e ainda tenho mais aquele. Aliás, já ouvimos hoje, tenho aquele e mais neste sentido, de debater. Não será mais um, será uns 30 que não devia ser os 30, não devia ser os 24, mas o debater essas questões. E o debater nesse sentido. E o debater, digo e vou dizê-lo aqui, debater-se a colocação de técnicos, a colocação de professores, de um e do outro lado, de educação, do ensino regular e de educação especial, deve ser por cabeça do mundo com necessidades educativas sociais. Ou seja, então nós devemos debater e comprometer-nos e exigir e nos questionarmos se esse tal sucesso é que nós queremos chegar, não terá que passar por pares, que às vezes tenho medo dos pares pedagógicos, pode ter uma conotação com experiências mal resolvidas, mal conseguidas, mas trabalho de pares, de capacitação de uns e de outros, mas os pares enquanto indivíduos e enquanto recursos humanos.
porque se pensarmos no atendimento às necessidades educativas especiais como remediativo do passado da segregação, do tal paradigma médico, que é intervir para resolver o que falta ali, agora, se pensarmos numa outra modalidade de inclusão, temos que avançar.